Quem que eu sou em Deus? Que identidade eu tenho em Deus? Eu não sou o verme lá, não, senhor. Eu sou um homem lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas só que sabendo disso, não é para me superestimar. É para me ser humilde. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais humilde. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais perdoador. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais misericordioso. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais generoso. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais submisso à autoridade de Cristo. Quanto mais cheio. Então eu preciso ter uma visão equilibrada daquilo que eu sou. Na verdade, nós precisamos entender que o Senhor não nos chamou para ser acuados. Deus nos chamou para conquistar. Deus nos chamou para ter uma visão diferente. Deus nos chamou para andar em fé. Então, tenha fé em você, acredite em você, acredite naquilo que você faz. Apresente diante do Senhor. Hebreus capítulo 11. É isso aí. Antes de lermos o texto, eu quero parafrasear em cima desse texto. O que é Hebreus capítulo 11? Hebreus capítulo 11 é como se fosse o outdoor da fé. Hebreus capítulo 11 é o escrito de homens e mulheres de Deus cheios de fé. É como se fosse ali o escrito, a chancela, é como se fosse ali a biografia de alguns homens de Deus que tiveram fé. Logo, existe uma diferença entre o povo hebreu, entre o povo judeu e o povo de Israel. O que é o povo hebreu? O povo hebreu é o povo que vem da descendência de Éber. Se você for olhar na genealogia, Noé, aí vem Sete, aí depois vem Éber. Então o povo hebreu vem de Éber, da mesma forma que Abraão era hebreu porque ele veio da descendência de Éber. E qual que é a diferença do povo judeu para o povo hebreu? Na verdade, todo judeu é israelita. Quem que é judeu? O hebreu vem da descendência de Éber, o judeu ele vem dos israelitas, e o judeu ele vem de Jacó, e o israelita vem de Israel. Então o entendimento que nós precisamos ter aqui é que a descendência é israelita. Quando você olhar e falar assim, esse homem é israelita, ele é da descendência de Jacó. Quando você falar, esse homem é hebreu, ele é da descendência de Éber. E quando você ouvir falar, esse homem é judeu, ele é da descendência de Judá, que aí já tinha dividido o povo das 12 tribos, aí vem a descendência de Judá. O entendimento que eu quero trazer é porque às vezes nós confundimos o que nós somos nessa equação. Nós somos gentios. Nós somos o povo adotado por Deus. Então a nossa cultura ela não é hebreia. A nossa cultura não é judia. A nossa cultura não é israelita. A nossa cultura é gentia. O Senhor nos comprou pelo preço de sangue e agora nós precisamos aprender, dentro dessa cultura que nós temos, como aplicar a palavra de Deus da forma que ela é conveniente nesse tempo, nesse século. E como é conveniente? Seguindo ela como ela é. Então existe essa diferença. E o que estava acontecendo aqui com o povo hebreu? O povo hebreu ele estava passando por uma opressão. Esse livro de Hebreus ele foi escrito 60 a 70 anos pós morte de Cristo e ressurreição. E quando esse livro foi escrito, o povo de Deus, o povo hebreu, estava sob ataque dos romanos, estava sob o ataque de Nero, os cristãos estavam sendo considerados uma seita perigosíssima. Então agora, o povo judeu, ele acredita que o cristão, que somos nós, éramos uma seita. Então agora tudo que pudera fazer para perseguir esse povo era feito. Então o povo de Deus estava sob forte ataque dos judeus, dos
romanos, porque até então era considerado um conceito. Os judeus não tinham o certo entendimento do Cristo, tanto que você vê que nem todo judeu é cristão. Nem todo judeu é cristão. Mas só que o entendimento que nós precisamos ter, que esse texto que foi escrito há 60 a 70 anos pós-ressurreição de Cristo, ele tem grande relevância para a nossa fé. Então eu quero trazer para nós um entendimento sobre esse texto. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler do 11 ao 3. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto, foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho pela fé. Receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Eu quero falar um pouquinho sobre fé. Estamos vivendo um momento onde a nossa fé ela tem sido maculada, a nossa fé ela tem sido deturpada, a nossa fé ela tem sido talvez enfraquecida, porque talvez esse estilo de fé que foi nos construído nos últimos 10, 20 anos, nos adoeceu. Porque nós entendemos o seguinte, que quando as coisas dão certo é porque temos fé. E quando as coisas dão errado, é porque não temos fé. Foi construído sobre nós um sentimento, um entendimento que eu só tenho fé quando as coisas dão certo. E quando as coisas dão errado, é porque eu pequei, é porque eu errei, é porque eu falhei. E não necessariamente a Bíblia fala sobre essas coisas. Eu quero te fazer uma pergunta. Dentro de uma cronologia, dentro de um entendimento bíblico consistente, a Bíblia não fala a respeito, ou enfatiza a respeito dos erros de José. A Bíblia ela fala que José foi vendido pelos irmãos, logo depois de vendido, ele foi atacado pela mulher de Potifar, logo depois ele foi para a cadeia, e logo depois ele interpretou o sonho, e desse sonho ele se transformou em governador. Então, não necessariamente tudo que aconteceu com José foi por causa de falhas dele. Não necessariamente tudo que aconteceu com José foi por causa de equívocos dele. Então, a nossa fé, ela é pautada na palavra de Deus, e não porque algumas coisas deram errado, que a nossa fé é fria, a nossa fé é frígida, e a nossa fé é maculada. Na verdade, essa construção de uma fé determinista é uma construção perigosa, porque Deus tem casa própria para todo mundo, sim ou não? Mas não todo mundo terá casa própria. Deus, ele tem casamento para todo mundo, sim ou não? Sim, mas nem todo mundo irá casar. Deus tem filho para todo mundo, sim ou não? Sim, mas nem todo mundo terá filho. Por causa de uma série de escolhas, por causa de uma série de situações, por causa de uma série de situações, de circunstâncias, talvez a pessoa ela não consegue lidar com aquela realidade, com aquela situação, e nós começamos a enfraquecer a nossa fé, porque a Bíblia diz que a esperança adiada, ela traz consigo tristeza, e a fé também é ter esperança. Então, às vezes, nós começamos a condicionar a nossa fé só para aquilo e pelaquilo que deu certo. Mas eu quero te dizer, algumas coisas não deu certo na sua vida, é porque realmente você tem fé. Se todas as portas que você orou tivessem abertas, talvez você não se encontraria posicionado da forma que você precisa se posicionar. Talvez se todas as portas que você orou estivessem abertas, seriam portas de morte. Entenda bem, se fôssemos fazer uma retrospectiva de todas as nossas orações nos últimos 20 anos, pensa aí quão louco nós somos. Pensa aí quão desesperados nós somos. Então, na verdade, a fé não é fazer com que Deus faça o que nós queremos que Ele faça. A fé é submeter a autoridade genuína de Deus para que Ele faça o que Ele quer e eu receba e aplique no meu dia a dia para que o nome dEle seja glorificado. Essa é a verdadeira
fé. Essa é a fé que constrange, essa é a fé que enlouquece as pessoas, essa é a fé que traz consigo uma nova visão espiritual. Então, quando nós estávamos aqui falando sobre esses detalhes da fé, eu quero trazer para você a definição de fé. No grego é pistis, que é convicção, confiança, fidelidade e certeza. Fé não é pensamento positivo. Fé não é um sentimento. Fé é a confiança firme baseada em uma promessa. Fé não é o pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Fé não é o pensamento positivo que, não. Isso é uma emoção que nós temos, isso é um atributo que nós temos para cuidar da nossa alma, então temos um pensamento positivo. Mas fé é tão somente uma convicção de que Deus está com você e que aquilo que Ele prometeu não vai falhar. Porque a ansiedade, ela tem tomado o coração de muitas pessoas, porque na verdade eles estão perdendo a fé. O início de uma vida derrocada na fé, no início de uma vida destruída em fé, no início de uma vida fracassada na fé, é nós começarmos a construirmos uma vida de ansiedade. Porque a ansiedade, ela é o excesso do futuro, a ansiedade é uma insegurança, a ansiedade é uma vontade de fazer do meu jeito, mas fé é convicção. Fé é certeza, fé é confiança, fé é fidelidade, fé é certeza. Eu tenho certeza e acredito piamente que se Jesus voltar agora, eu vou para o céu. Eu tenho certeza que os meus filhos serão ministros. Eu tenho convicção que os meus filhos serão melhores do que eu na caminhada com Cristo. E como que você tem essa certeza? Que garantia você tem? Ô meu irmão, entenda bem, a palavra de Deus, ela não fala para me premeditar o meu futuro, ela fala para me crer na promessa, porque a palavra de Deus, ela diz, sou velho, já fui moço, nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência. A palavra de Deus, ela fala que os meus filhos serão como flecha na mão do arqueiro, e onde eu apontar, eles seguirão. Pode ser que no decorrer da vida, eles passam por alguns percalços que eu não passei, mas a vida deles é de Deus. O que a gente precisa parar é de colocar argumentos onde Deus colocou promessa. É parar de colocar situações adversas onde Deus colocou firmeza, certeza. E nós precisamos acreditar, porque a incredulidade é sinônimo de fracasso. Toda pessoa incrédula, ela é fracassada naquela área. Então, na verdade, nós precisamos acreditar piamente que Deus está nisso. Então, a definição etimológica da fé é convicção. Você tem convicção que você é salvo? Você tem convicção que a sua família é de Deus? Você tem convicção que Deus é seu Pai? Você tem convicção que o Senhor, Ele cuida de você, da sua casa, da sua família? Então a quem temerei? De quem me recearei? Se eu descer no mais fundo do abismo, lá o Senhor está. Se eu subir no mais alto céu, lá está. Se eu me esconder, lá o Senhor está. Se o Senhor está cuidando de mim, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Então a quem temerei? Então a fé que Deus quer trazer para nós na etimologia é uma convicção que Deus está conosco. É uma certeza, é a fidelidade. A fé é uma convicção na promessa. Hebreus, ele fala, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Certeza, fundamento, base sólida. Eu preciso ter fé, eu preciso ter convicção. Mas convicção não é um determinismo. Convicção é você estar firme na rocha inabalável que é Jesus. Isso é fé. Se você, meu irmão, tem uma frase de John Piper que diz o seguinte: se você tem orado para algo onde o nome de Deus será glorificado, continue orando até que aconteça. Mas e as vãs repetições? Não é isso. A palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte, que se você bater na porta uma vez pedindo mantimento, isso é uma parábola, se você bater numa porta pedindo mantimento de madrugada a uma pessoa, essa pessoa vai olhar e vai falar, ei, estou dormindo. E você
parou. Mas se você bater a segunda, essa pessoa ei, vai gritar de novo. Se você bater a terceira, essa pessoa vai abrir a porta e vai te alimentar, sim ou não? Se a pessoa ligar para você uma vez de madrugada no telefone, você, não, vou deixar para lá. Ela liga a segunda, ela liga a terceira, você atende a alguma coisa séria. Então entenda bem, a palavra de Deus, ela nos chama a orar incessantemente, nos manda crer incessantemente, nos manda pedir incessantemente, nos manda nos debruçar incessantemente. Mas por que orar? Deus ele já conhece a palavra antes de sair a boca? Sim. Mas a oração não é para convencer a Deus a fazer o que Ele quer, que eu quero que Ele faça. A oração para me convencer que Ele pode fazer, é para gerar em mim convicção, é para gerar em mim confiança, é para gerar em mim fidelidade, é para gerar em mim certeza. É para isso que oramos tanto. A palavra fé, ela aparece nesse texto 24 vezes, Hebreus capítulo 11. E ela aparece no Novo Testamento 240 vezes. E ela aparece no Velho Testamento 30 vezes. Total, a palavra fé, ela aparece 270 vezes na Bíblia. Porque, na verdade, o Senhor ele quer trazer para nós, inculcar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, às vezes, nós agradamos a Deus em muitas coisas. Somos fiéis no dízimo e oferta, somos fiéis às nossas esposas, somos fiéis no trabalho, somos legais, somos pessoas confiáveis, mas às vezes a nossa fé ela fica frívola, ela fica na inércia, ela fica paralisada. Porque, na verdade, quando o medo toma o nosso coração, a tendência é com que a sua fé adoeça. E eu quero te perguntar, quanto tempo você não ora para o enfermo? Quanto tempo você não ora por uma realidade, para uma pessoa se converter? Quanto tempo você não ora para que algo aconteça na sua vida de modo maciço, para que você veja que Deus é o mesmo Deus de antes e de ontem, e Ele é hoje e sempre será? Quantas vezes a palavra de Deus faz, provai-me nisso? Quantas vezes nós deixamos de nos impulsionar na fé? Não é fazendo joguinhos com o Senhor, não. Mas entenda bem, aquele que crê em Deus, ele viverá milagres e maravilhas. Aquele que crê em Deus, as bênçãos do Senhor irá seguir. Aquele que crê em Deus, grandes testemunhos ele testemunhará. Os feitos do Senhor o seguirão. O que eu quero atrair a sua atenção? Nós precisamos elevar o nível da nossa fé. Nós precisamos a cada dia entender que a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. E o que você espera? O plano de salvação, meu irmão, não é só a eternidade. Isso é muito ínfio. O plano de salvação, ele é integral. O Senhor veio para salvar todas as áreas da nossa vida, mas nós precisamos entregar toda a nossa vida ao Senhor. 95% não é suficiente, 98% não é suficiente, 100% é o suficiente. Deus não quer a metade de você, Deus não quer 90% de você, Deus te quer por inteiro. O capítulo da fé, ele fala da galeria dos heróis da fé. E nós começamos o texto, e o texto vai sendo estruturado com a pergunta, com a citação, com o entendimento, com a afirmação. Ora, a fé é a certeza. E eu me pergunto, nesses 20 anos, nesses 40 anos, como tem sido a minha fé? Porque, na verdade, meu irmão, o Senhor, Ele precisa de uma situação adversa para que a glória dEle seja manifesta através de você. Então, talvez o momento ruim que você tem passado, talvez os desalentos pelo qual você tem passado, é o motivo, é o princípio ativo, é a matéria-prima para que o nome dEle seja glorificado através de você. Então, os momentos difíceis, é um momento que Deus ele quer mudar a sua história. Os momentos tênues é o momento que Deus quer mudar a sua história. A fé não começa no milagre, ela começa quando eu creio na palavra. Se Deus deu uma palavra, vai acontecer. E qual é a palavra que Deus te deu?
Deus, Ele deu uma palavra, que Ele estaria com você até a consumação dos séculos. Deus te deu uma palavra, que Ele é seu pastor, e Ele nunca irá te faltar. Deus te deu uma palavra, que Ele te adotou como filho, e agora você tem uma identidade de filho. Deus te deu uma palavra. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de onde não se havia nada. Deus fala que haja porção seca, que haja luminares, que haja isso, que haja aquilo, que haja animais. E Deus, Ele começa a declarar a palavra. E qual que é o tipo de palavra que você tem declarado sobre a sua vida? Porque agora você é imagem e semelhança do Senhor. Então existe uma palavra de Deus no seu interior, existe uma palavra de Deus na sua boca, existe uma palavra de Deus no seu âmago. E qual é a palavra que você tem determinado? Qual é a palavra que você tem disseminado? Qual é a palavra? Antes de ver, eu creio. Antes de tocar, eu confio. Antes de ver, eu creio. Antes de tocar, eu preciso confiar. Nós não podemos reverberar, nós não podemos reproduzir a fé de Tomé. Deixa eu ver os cravos da sua mão. Nós precisamos realmente decidir crer mesmo sem ver. Nós precisamos realmente decidir acreditar mesmo sem crer, porque a nossa fé, ela será talvez questionada, a nossa fé ela será atacada, porque a sua fé não fará sentido para algumas pessoas que estão à sua volta. Que desalento é esse? Que loucura é essa? Você ganha R$1.000 e você tem que dizimar 100 e você precisa de 1.200 para pagar a conta. Que complexo é isso? Que fé é essa? Que quando uma pessoa me xinga, eu preciso interceder por ela? Que fé é essa? Porque Deus, Ele faz tudo que é ao contrário da contramão do mundo. Porque quando nós começamos a depender de Deus, quando nós começamos a viver para Deus, algo no nosso interior muda, porque brota dentro de nós uma nova criatura. Fé não é dar um salto no escuro, é andar na luz da palavra. Meu irmão, quando no tempo de desalento, no tempo de mar revolto, no tempo de tristeza, no tempo de enfermidade, no tempo de dor, no tempo de escassez, volte-se para a palavra, leia a história de Abraão, leia a história de Davi, leia a história de Jacó, leia essas histórias. No tempo de esterilidade, no tempo de infertilidade, leia a história de Ana, leia a história de Sara. No tempo de perseguições, no tempo de calúnias, no tempo de amargura, leia a história de Davi, leia a história de Moisés, que isso vai fazer com que você se torne uma pessoa poderosa em Deus. Porque a Bíblia, ela tem todas as palavras para que possamos ter uma vida voltada para Ele. A fé não é um mero sentimento, a fé é uma atitude. A fé é uma atitude. Então entenda bem, a fé, ela produz em nós, do versículo 4 ao versículo 8, ela produz em nós obediência. Abel ofertou. Do versículo 4 ao versículo 8 vai contar-se a história do primeiro herói da fé chamado Abel. Abel, ele tinha ali alguns animais e ele fez uma oferta ao Senhor, e seu irmão Caim fez uma outra oferta de vegetais ao Senhor. Então, mas antes, se você for ler no começo do texto, antes de Caim oferecer a oferta, ele já tinha sido rejeitado pelo Senhor. Na verdade, Deus não estava preocupado com os legumes dele. Deus não estava preocupado com o animal de Abel. Deus estava preocupado com o coração de Caim. Por que o coração de Caim estava amargurado? Por que o coração de Caim estava desse jeito? E a palavra de Deus, ela fala que antes dele entregar a oferta, o Senhor já tinha o desprezado. Então não tem a ver com aquilo que ele ofereceu, tem a ver com o interior dele. E Abel vai lá e entrega a oferta, e ele começa o primeiro herói da fé, sendo um homem que glorificou e exaltou o nome de Deus. A fé gera generosidade. A fé gera primícias, a fé gera dízimos, a fé gera ofertas. A fé faz com que nós andemos na dependência
totalitária do Senhor. E segundo, vem Noé. Deus ele traz uma palavra para Noé. Noé, você tem que construir uma arca, e eu vou colocar ali todos os animais. E ali ele foi falando, conversando com Deus. Na verdade, entre a concepção da arca até o dilúvio foram entre 130 a 147 anos. Segundo, não tem como cravar, mas entenda bem, imagine só, nunca tinha visto chuva, nunca tinha acontecido nada dessa magnitude, aí agora esse homem pega madeira e constrói uma arca. Então a fé gera construção. Você precisa construir o seu futuro em Deus, você precisa construir a sua casa em Deus, você precisa construir o seu coração em Deus, você precisa construir a sua vida ministerial em Deus. O crente ele não fica esperando as coisas acontecer, ele anda em cima de uma palavra, ele progride, ele avança, ele depende, ele faz. A fé, outro dia o cara, ele leu, estava uma charge, uma brincadeira, tá gente? É uma brincadeira que o cara fez no Rios. Ele leu uma parte do Salmo 127, em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu... Não, esse foi Salmo 8. Salmo 8,4. Ele falou assim, inútil vos será acordar de madrugada, com o meu pão de Deus, que Deus está ao seu quanto dorme. Aí ele puxa o cobertor, ele fala assim, eu vou dormir até que Deus me dê o que Ele quer que me dá. Na verdade, não é por aí. A palavra de Deus, ela fala de dormir, ela fala de dependência. Porém, entenda bem, nós como cristãos precisamos construir o nosso futuro no Senhor. Não existe nenhuma pessoa na Bíblia que eu conheço que não trabalhou. Todos os homens da Bíblia estavam trabalhando e trabalhando muito. Pedro estava pescando, André estava pescando, Paulo era construtor de tendas, Davi era pastor de ovelhas. Quando você vê ali, Sansão era juiz, Jefté também era do campo. Quando você olha, Gideão estava malhando no lagar. Quando você olha, todos os homens de Deus são trabalhadores. Todos os homens de Deus, eles vão à frente. Todos os homens de Deus, eles produzem. Então, na verdade, Deus nos chama para construir um futuro promissor até que Ele venha. Noé construiu, ele obedeceu. A fé, quem tem fé não fica parado. Quem tem fé não fica parado. Quem tem fé, ele tem sempre uma estratégia. Quem tem fé, ele tem sempre uma nova notícia, ele tem uma boa nova, ele tem uma notícia a ser pregada. Quem tem fé avança. A palavra de Deus, ela fala no Salmo capítulo 1 o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na rota dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na mesma medita dia e noite. Ele será plantado junto à corrente de água, cuja sua folha não murcha nem cai, e tudo quanto ele faz prospera. Então, irmão, não importa se você está com a quitanda de pipoca, se você é diarista, se você é cabeleireiro, se você é barbeiro, se você é contador, se você é o que for, cozinheiro, se você é pintor de parede, se você é político, se você estiver meditando na lei do Senhor dia e noite, as portas irão se abrir. O que nós precisamos é avançar, o que nós precisamos é acreditar, o que nós precisamos é crer. A palavra de Deus, ela traz para nós resiliência em fé. A palavra de Deus, ela traz em nós potência. A palavra de Deus traz em nós perseverança. A palavra de Deus muda o nosso interior. Então, se pisarem numa poça, essa poça se transformará numa onda. Se puxarem para nós como um elástico, nós impulsionaremos para frente. Nós somos aqueles que não olham para trás, nós somos aqueles que avançam. Nós precisamos entender isso piamente, porque o inimigo quer nos paralisar. E aqui, quando olhamos para esses homens de Deus, nós precisamos entender: a fé enxerga o invisível. A fé enxerga o invisível. Quem vive pela fé não se apega ao temporário, se apega ao propósito. O versículo 13 diz o seguinte, do capítulo 11, diz o seguinte: todos eles que vieram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido, contudo, viram-no de longe à distância e saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O que se expressaram dessa maneira, demonstraram que estão à busca de uma outra pátria, de uma pátria. Pois estivessem cogitando sem aqueles de onde saíram, teriam possibilidade de voltar? Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria
celestial. A fé enxerga o invisível. E como eu sintetizo isso? O povo de Deus precisa ter pé na terra e olho na eternidade. Eu preciso ter uma vida progressiva, ativa, influente, mas eu preciso ter os olhos na eternidade. Eu preciso entender que, ao mesmo tempo que eu estou aqui, qualquer minuto o Senhor precisa me chamar, e se Ele tiver de me chamar, eu estou apto, pronto para Ele. A fé enxerga o invisível. Eu nunca vi Jesus no meu quarto, Ele nunca passou no meu quarto, eu nunca vi as vestes brancas dele, mas todas as vezes que eu fecho a porta do meu quarto e ajoelho em frente à minha cama, eu sinto aquele quarto preencher. Eu não sei explicar como é que um homem tem um cálculo renal e de uma hora para outra, uma hora para ele chega em casa e espelha aquele cálculo renal por causa de uma oração. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar porque um homem estava com a dor aqui domingo passado e através de uma oração que ele fez, ele foi curado. Eu não sei explicar como é que a pessoa pede oração para ser curada de uma surdez e ela é curada. Eu não sei como é que explica como é que uma mulher estéril volta a ter, gerar. Eu não sei explicar, mas a fé enxerga o invisível. Se é Deus que fez, assim eu creio. Se é Deus que faz, assim eu creio. Então, na verdade, a nossa pátria é celestial. A nossa pátria não é aqui, é lá. Mas aqui, meu irmão, Deus te chamou para dominar. Deus te chamou para conquistar. Deus te chamou para mostrar a sua fé. E como que é dominar e conquistar? O mundo não te domina. O mundo não te seduz. O mundo não te coage. O mundo, ele está... você está no mundo não para ser igual ao do mundo. Você está no mundo para atrair a cultura do céu para o mundo. Isso é fé. Fé é suportar as provações. Aqui o texto muda, não fala só de vitória. No versículo 35 ao 38 está falando sobre atavios, está falando sobre dificuldades, apedrejamentos, homens de Deus cerrados, homens de Deus mortos à espada. Talvez, nesses últimos 20 anos, nós pregamos só sobre vitória. Mas eu quero te dizer, o único discípulo de Jesus que não foi assassinado, morreu de velhice, foi João. Todos os outros foram assassinados. Então não se atemorize quando falarem mal de você. Então não se acue quando não entenderem. Quando você sentar na mesa e levantarem. Não se entristeça quando as coisas assim aconteceram. Eu quero te dizer o seguinte: fé é suportar as provações da vida. A fé, ela vai fazer com que você suporte e transpasse as situações da vida. A fé vai fazer com que você evolua. Há quem diga que você aprende mais com as coisas difíceis do que com as coisas fáceis. Eu não sei quem disse isso, mas que verdade é essa? Que verdade é essa? Porque no momento da bonança, no momento da tranquilidade, no momento do... você não está totalmente conectado ou ligado. Mas quando acontece uma coisa fora do seu padrão, fora do seu gosto, fora do seu jeito, a primeira coisa que você como cristão faz é jejuar, é orar, é pôr boca no pó, é realinhar a rota, recalcular a rota, porque você sabe que aquele que não dorme pelejará por você. Então prepare para as coisas difíceis da vida, pare de chorar. Vou pegar a frase de um motorista, um filósofo, motorista de Uber, que diz assim: eu não quero ouvir notícia triste. Na verdade, quando a pessoa ela fala assim, eu não quero ouvir notícia triste, ele está querendo te dizer assim, vai lá e vence, vai lá e mostre quem é Deus na sua vida, vai lá e mostre quem foi te chamou, vai lá e mostre quem é Deus através de você, que Deus ele quer atrair a nossa atenção. A fé suporta provações, a fé suporta calúnias, a fé suporta desgostos, a fé engole sapo, a fé engole elefante, a fé anda mais uma légua, a fé entrega a capa, a fé oferece o outro lado da face. Isso é a fé.
A fé suporta provações. Homens de Deus foram apedrejados, homens de Deus foram cerrados, homens de Deus foram mortos a espadas, homens de Deus, eles não negaram a fé. Quando você olha numa parafrase do Senhor, está ali Ananias, Azarias e Misael, em Daniel capítulo 3. Nabucodonosor dá o nome de Ananias, Azarias e Misael como Sadraque, Mesaque e Abednego, como afronta ao Deus de Israel. E aí todo mundo começa a chamar Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas na verdade aquele nome era um nome pagão. Na verdade aquele nome é um nome de escárnio. Quantas vezes que chamavam, ô Sadraque, ô Mesaque, ô Abednego, eles estavam agredindo a santidade de Deus. Porque o nome daqueles homens era Ananias, Azarias e Misael. Então eles queriam rotular aqueles homens de modo errado. E logo quando aqueles homens, eles não se prostram mediante a Nabucodonosor, eles são lançados à fornalha. E antes de ser lançado à fornalha, Nabucodonosor fala com eles da seguinte forma: e se seu Deus não te livrar? E se seu Deus não te salvar? E se seu Deus não interceder por vocês? E se seu Deus... Eles falam, independentemente daquilo, Deus, parafraseando, tá, meu irmão? Independentemente daquilo que eles fizerem, o meu coração, a minha vida é de Deus e eu já morri. Certa feita eu estava numa conferência e lá estava pregando um pastor chamado Mário Freitas. E o pastor Mário Freitas, ele estava pregando e ele discipulava um homem chamado Mohammed. E esse Mohammed, ele era um pastor no Oriente Médio. Eu não sei se era no Egito, eu não sei se era em algum desses países, entre a faixa de Gaza ali. E ali o Mário Freitas pastoreou esse homem durante muitos anos. Mas aquele homem, ele saiu da fé islâmica, do islamismo, e veio para a fé cristã. E quando ele veio para a fé cristã, todos os dias ele tomava um couro, porque ele ia pregar num determinado lugar, eles descobriam, esse menino é crente, couro nele. E ele apanhava todo dia. E num determinado momento, o pastor Mário Freitas foi nesse lugar, pegou o avião, foi lá, que ele tinha apanhado muito, estava quase morrendo. E o pastor Mário Freitas falou com ele dessa seguinte forma: Mohammed, eu tenho esse DVD lá em casa, o dia que você quiser assistir, é só você pegar comigo. Mohammed, chegou a hora de eu te levar para o Brasil. Eles estão acabando com você. Eu tenho que te levar para o Brasil. Mohammed falou assim: meu pastor, eu te amo. Não tem como eles matar quem já está morto. Eu já morri. E a minha vida vai ser um oásis para aquele que aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. Mohammed ficou, não veio para o Brasil. Se você for olhar, em Curitiba ou no interior de Vitória, tem muito pessoa que veio de lá, trazidas pelo pastor Mário Freitas. Era um ministério que eu investia nele muito. Logo, o entendimento que eu quero trazer no seu coração. Chegou um momento que 5 homens invadiram a casa de Mohammed. E Mohammed estava em casa, e eles bateram em Mohammed, e Mohammed estava no limite. E ali, eles falaram, nega Jesus. E eles tiraram a roupa da esposa deles e fizeram o que não deveria com a esposa dele. E a esposa dele olhou para Mohammed: não negue Jesus, porque a única coisa que nós temos aqui ainda é Jesus. O que eu quero gerar no seu coração? A fé suporta provações. A fé te leva para o nível superior de uma vida voltada para o Senhor. A fé eleva o seu interior de uma forma que você não se preocupa mais com o porvir, porque você já foi comprado pelo sangue de Jesus. Então o que precisamos reverberar nesse mundo, nesse globo, nessa família que você está, nessa empresa que você está, que o sangue de Jesus te comprou por um alto preço, e a sua fé é renovada nele, a sua fé é potencializada nele. Aleluia! A fé agrada a Deus, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E agora eu chego no lugar que eu preciso chegar. Aqui tem um texto que diz que a fé sem obras, ela é
E sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo viverá pela... Então entenda bem, meu irmão, não é porque o crente ele progride, o crente avança. Mas a nossa estabilidade, ela não está naquilo que conseguimos adquirir. A nossa estabilidade, ela não está naquilo que conseguimos ajuntar, agrupar. A nossa fé, ela não está, a nossa estabilidade, ela não está pautada naquilo que eu consegui alcançar. A nossa estabilidade está em Jesus. Se você for fazer uma retrospectiva, por mais que você trabalhou, por mais que você foi habilidoso, foi a mão do Senhor que esteve com você, sim ou não? Quantas orações que você fez que não existia nenhuma possibilidade de acontecer e Jesus falou assim, quantas coisas que acontecem na nossa vida que é só Deus que pode fazer. Então eu quero te impulsionar a ter uma vida de fé. E o primeiro tópico que eu quero trazer para nós é: precisamos ter fé na palavra de Deus. Repita comigo, por gentileza. Eu preciso ter fé na palavra de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por intermédio de Deus, e sem Deus nada do que foi feito se faria. Eu preciso ter fé em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Antes de crer na promessa, creia em quem prometeu. Eu preciso crer em Deus. O mar está revolto, mas Jesus está no barco. O mar está em desalento, mas Jesus está no barco. Meu irmão, não espere do mundo alguma coisa que possa te dar. Espere de Deus. Espere de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Antes de crer na promessa, eu preciso crer em quem prometeu. A fé começa no caráter de Deus. Deus é imutável, Deus é infalível, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é o autor e consumador. Antes da palavra chegar à sua boca, Ele já conhece a toda, Ele sabe do seu pensamento, Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe do seu anseio. Mas o detalhe, Ele não te dará o que você quer, Ele te dará o que você precisa. Muitas pessoas frustradas porque Deus não me deu, porque Deus não fez. Mas será que se Deus tivesse feito da forma que você queria, como você estaria? Deus te dá o que você precisa. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9 e 10. Eu, o Senhor teu Deus, examino o coração e provo os rins, a fim de dar em conformidade o fruto das vossas ações. Enganoso é o nosso coração. Todo dia queremos uma coisa. Eu peguei uma frase para mim: eu não sei tudo o que eu quero. Eu não sei. Mas tudo que eu não quero eu tenho bem definido. Porque hoje eu quero um tipo de carro, amanhã eu quero outro. Hoje eu quero um tipo de casa, amanhã eu quero outro. Hoje eu quero um tipo de coisa, amanhã eu quero outro. Mas o que eu não quero, eu tenho bem definido. Eu não quero sair do caminho do Senhor. Eu não quero parar de servir pessoas. Eu não quero parar de evangelizar. Eu não quero parar de adorar. Eu não quero parar de louvar. Eu não quero parar de ser uma pessoa que é útil para o reino do Senhor. Isso eu não quero parar de ser. Mas o resto, deixa acontecer. O resto virá. As bênçãos do Senhor vai seguir aquele que crê. Vai seguir aquele que tem fé. Então, antes de crer na promessa, creia em quem prometeu. Segundo, tem uma frase que diz o seguinte: quem conhece o caráter de Deus não duvida do seu cuidado. Quem conhece o caráter de Deus não duvida do seu cuidado. Avalie, se você tem dúvidas daquilo que Deus pode fazer e vai fazer, talvez você não conhece o caráter de Deus. A fé na palavra de Deus. Pela fé entendemos que os mundos foram feitos pelo poder da palavra. Tudo começa na palavra. O cara dá a palavra que vai namorar com a mulher. O cara dá a palavra que vai casar com a mulher. A mulher dá a palavra que vai ser a fiel. O homem dá a palavra. Tudo começa na palavra. E a palavra, ela delineia, ela parametriza
toda a sua vida. Há poder na sua palavra, há poder naquilo que você declara, há poder naquilo que você fala, há poder na palavra. Então, a palavra de Deus, ela tem um poder, mas a nossa palavra também, ela tem um poder, que fomos comprados e Jesus mora na gente. E quando a gente dá uma palavra, meu irmão, prepare. Fé na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus manda a gente orar a palavra, manda a gente salmodiar, manda a gente crer. Quantas pessoas adoecidas, porque está ouvindo palavras que não convêm com o Senhor. Ô meu irmão, eu quero te dar um conselho aqui. O que não está na Bíblia, não acredita. O que o teólogo especulou, não acredita. O que o teólogo deduziu, não acredita. Acredita no que está na palavra. O que eu quero gerar no seu coração? Fé na palavra de Deus. Ela não pode ser refutada. Aquele que acrescentar um tio ou subtrair um ponto, ele será condenado eternamente. Então precisamos crer na palavra. A fé se apoia na palavra. 3. Eu preciso ter fé na igreja de Cristo. Não é igreja, é instituição. Eu preciso ter fé na igreja de Cristo. E a igreja de Cristo é a noiva de Cristo. Ah, mas eu não preciso ir para a igreja para ser crente. Mas eu não conheço um crente que não quer estar na igreja. Porque o crente de verdade quer estar em comunhão com o Pai. O crente de verdade quer estar em comunhão com os irmãos. O crente de verdade quer estar em comunhão com a igreja. O crente de verdade quer estar em comunhão com o povo de Deus. Porque na verdade nós somos um corpo ajustados. Então eu preciso reverberar a fé. Crer na igreja é crer no plano coletivo de Deus. Então entenda bem, eu te lapido e você me lapida, eu te lixo e você me lixa, e nós vamos morar naquele lugar. Não terá um lugar separado só para você, não terá camarote VIP, todo mundo é igual no sentido de salvação. Então eu preciso ter fé na igreja. Ah, pastor, mas tem tanto escândalo, tem tanta pessoa chata. Eu também sou chato. Você também é chato. Todos nós temos nossos momentos de dificuldade, todos nós temos nossos momentos de desalento, todos nós temos nossos momentos de tristeza excessiva. Tem hora que nós achamos, quem aqui já acordou, acha que o mundo está contra mim? Você acertou, o mundo está contra você. Deus está a seu favor. Parece que tudo é errado só para mim. Parece que o diabo só bate na minha porta. Não, meu irmão, todo mundo tem esse momento. Todo mundo tem esse desafio. Eu não conheço uma família que nunca passou por crise financeira. Eu não conheço uma família que nunca passou por crise de enfermidade. Eu não conheço uma família que nunca passou por crises espirituais. Todas as famílias, elas serão provadas em todas as áreas da vida. Mas a igreja... Salmo 116, versículo 2. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me dado? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Tomarei o cálice da salvação e pagarei os meus votos na congregação. Eu preciso ter fé. Hebreus capítulo 10, versículo 25. A palavra de Deus fala, não percamos o costume dos antigos, que é estar em congregação dos justos. Então eu preciso ter fé na igreja. O cristão está mais batendo na igreja. O cristão está mais falando mal da igreja. E o mundano está gostando, está batendo palma. Nós precisamos fechar a nossa boca para falar mal das igrejas. Se você não concorda com ela, não vai lá. Se você não concorda com o pastor, não assista lá. Mas nós precisamos entender o seguinte, nós precisamos ter fé na igreja de Cristo, que o Senhor vai tirar uma igreja dentro da igreja. Ele vai tirar os peixes bons, quem lembra do texto? Ele vai separar os peixes bons dos peixes maus. Ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai separar o joio do trigo. Isso na igreja. Então aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então o meu foco, a minha ótica, não é olhar a grama do vizinho, é olhar a minha graminha.
O meu foco não é olhar o outro, é olhar o meu interior. Porque qual que é o tipo de eclesia, chamados para fora? Qual que é o tipo de igreja que eu tenho sido lá fora? Mas se eu sou uma igreja e eu quero fazer tudo sozinho, certamente o seu lugar não é o céu. Porque o Senhor instituiu igreja para agrupamento dos santos. Vamos subir juntos, sim ou não? Vamos subir juntos. Fé na igreja. Quem anda sozinho enfraquece, quem anda em corpo persevera. Entenda bem, quem lembra aqui da história da brasa? Quando você tira um grão ali, um toco de brasa do meio do carvoeiro lá, esse aqui esfria e os outros continuam pegando fogo. Mas estamos vivendo um tempo, meu irmão, cheio de seduções, cheio de querer ter, cheio de crescer. Muitas pessoas falando muita coisa, mas quantas almas essa pessoa está ganhando para Jesus? Quanto do salário dessa pessoa as pessoas estão investindo para servir a Jesus? Então olha para aquilo que está dando certo. Olha para quem que se importa. Olha para quem que está fazendo algo que realmente reverbera a cruz de Cristo. Tem muita gente séria trabalhando, tem muita gente séria se doando, tem muita gente séria se gastando pela vida em Cristo. Então, desconfie de uma pessoa moralista demais. Desconfie de uma pessoa cheia de dogmas. Porque quando Jesus ele vai comer na casa de Zaqueu, Jesus fala: ei, Zaqueu, desce daí que eu vou comer na sua casa. Ele vai na casa de Zaqueu: ei, Zaqueu, hoje a cura, hoje a libertação, hoje a salvação na sua casa, porque você se arrependeu dos seus pecados. Quando Jesus ele se encontra com a mulher lá do poço, ela fala: você tem 5 maridos e nenhum desses é seu. Jesus não a julga, Jesus só traz ela para perto e cuida dela. Quem que aponta muito pecado alheio, a sua carne está totalmente ferida. Quem que procura muito defeito na igreja, o seu interior está podre. Então nós precisamos nos tratar. Eu vou morar com o presbiteriano, eu vou morar com o assembleano, eu vou morar com o CDB, eu vou morar com o assembleano, eu vou morar com aquela igreja da Índia, todos esses aí são meus irmãos em Cristo. Se nasceu de novo é de Cristo. E aquele que nasceu de novo não pratica as obras do pecado. Precisamos ter fé na gente, fé em Deus, fé na palavra, fé na igreja e fé em mim. Eu preciso acreditar em mim. Eu preciso acreditar em mim. Quantas pessoas pegam o texto de humildade e não entendem nada do que é humildade? Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Humildade não é falar assim: ah, eu não valho nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou o cocô do cavalo do bandido, ah, eu sou um miserável. Não, humildade não é isso. Isso é tolice. Você foi comprado por um preço de sangue. Você foi comprado por um grau de preço. Deus te valoriza. Deus te chamou para o hall da hierarquia dele. Então, se Deus é rei, você é príncipe e princesa com ele. Sim ou não? Se você é filho do rei. Então, humildade não é pensar menos sobre si. Não é andar com o carro velho, com a casa velha. Não é andar com a calça rasgada. Não é nada disso. Isso aí é bobeira. Na verdade, humildade é você submeter a autoridade de Deus e se transformar em um servo do Senhor. Isso é humildade. Isso é humildade. Mas eu preciso ter fé em mim. Eu preciso acreditar. Eu preciso me perdoar. Quantas pessoas elas pedem perdão pelo pecado que cometeu ano passado? Oh, Deus me perdoa porque ano passado. Você já pediu perdão 10 vezes? Você acha que o sangue vertido na cruz não pode lavar essa desgraça sua, essa miséria sua? Entenda bem, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Mas existe uma diferença entre pecado e iniquidade. O que é pecado? Pecado é amartia no grego, é errar o alvo. Você tem um foco e você erra o alvo. Amartia, errar o alvo. Você tropeçou. Eu tropecei e caí.
é uma queda, e isso é pecado. Iniquidade é uma progressão no erro, é um crime premeditado. Nossa, eu vou comprar o tigrinho, vou ganhar e vou dar o dízimo. Isso é o pecado. O pecado é, meu irmão bebe, então vou fazer compra, vou comprar uma caixa de cerveja para ele. Mas você sabe que você está comprando para você. E você vai beber junto com ele. Isso é o pecado. Você está premeditando o pecado. Você está planejando o pecado. Então entenda bem, eu preciso ter fé em mim. Então, Abraão mentiu. Quando ele chega ali, naquele determinado lugar, ele fala que Saraí, era sua irmã, mas era sua esposa, mas naquela época falava de irmã. Mas só que ele mentiu. Mas Deus o perdoou. Moisés teve medo. Moisés teve medo. Eu não sei falar, Senhor. E o Senhor fala, não fale isso mais, mas você vai falar. Como é que o homem estudou em Harvard, na maior faculdade da época, agora ele não pode falar? Ele não sabe falar? E Deus fala com ele, então eu vou levantar Arão para falar no seu lugar, ele vai ser o seu porta-voz, ele vai ser o seu ministro da palavra, ele que vai falar diante de ti. Então eu preciso ter fé em mim, eu preciso acreditar. Quem que eu sou em Deus? Que identidade eu tenho em Deus? Eu não sou o verme lá, não sou. Eu sou um homem lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas só que sabendo disso, não é para me superestimar. É para me ser humilde. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais humilde. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais perdoador. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais misericordioso. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais generoso. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais submisso à autoridade de Cristo. Quanto mais cheio. Então eu preciso ter uma visão equilibrada daquilo que eu sou. Quantas pessoas se acham não merecedoras? Quantas pessoas se levam para o lugar, ele deixou de ter fé em si. Ele não entra numa agência para olhar um carro, ele não entra na internet para ver um vestibular de uma faculdade, tudo para ele é difícil. Ele se olha no espelho, ele fala, nossa, é um sentimento depreciativo. Eu preciso ter fé em mim, eu preciso ter fé no meu trabalho, eu preciso aprender a gostar do meu trabalho, eu preciso aprender a gostar da minha igreja, eu preciso aprender a gostar daquilo que eu faço. Certa feita eu estava falando com o irmão, falei, meu irmão, assista a palavra que você pregou. Aí o irmão falou assim, pastor, eu não gosto de assistir as palavras que eu prego. Eu falei assim, então ninguém vai te assistir, ué. Que se você não tem paciência com você, quem vai ter? Se você não tem paciência em te ouvir, quem vai te ouvir? Na verdade, nós precisamos entender que o Senhor não nos chamou para ser acuados. Deus nos chamou para conquistar. Deus nos chamou para ter uma visão diferente. Deus nos chamou para andar em fé. Então, tenha fé em você, acredite naquilo que você faz. Apresente diante do Senhor. Não vai dar certo. Às vezes eu falo com a pessoa, faz isso, a pessoa, eu vou tentar. Nossa, isso é uma fraqueza que me dá na hora, vou tentar. Gente, eu preciso fazer, se não deu certo, paciência. Vou tentar de novo. Vou tentar. Será que vai dar certo? Você mesmo está pondo dúvida, acredite em você, acredite na palavra, acredite no seu potencial, acredite em você. Fé na família. Noé salvou a sua família porque ele construiu. Eu preciso acreditar. Meu irmão, nem todo mundo da minha família é cristão. Estou falando da minha parentela. Na minha casa, minha família, minha mulher e meus filhos somos cristãos protestantes. Mas nem na minha família, na minha parentela, nem todo mundo é cristão. Mas eu sempre, quando eu estou lá, eu declaro uma palavra. Eu declaro uma palavra. Tem uns que ficam olhando meio assim para mim, assim. Ontem eu estava numa festinha de família. Aí tem um lá que agora ele é lutador. Ele é lutador, né? Agora ele MMA, essas coisinhas. Aí eu chamei ele. Senta aqui do meu lado, preciso trocar uma ideia com você. Você quer que seus planos dê certo? Coloque na mão de Deus. Ele, amém, vou colocar. Leia a Bíblia. Vá para a igreja. Ele, amém.
A palavra foi lançada, meu filho. Quando vai germinar, aí é com o Senhor, não é comigo. A minha responsabilidade é levar a palavra aos ouvidos. Quem vai levar o coração é o Espírito Santo. O que eu preciso entender? Eu preciso ter fé na minha família. A minha família será uma família referência nesse lugar. A minha família, ela será uma família que conhecerá o Jesus, não só de ouvir falar, mas conhecerá o Jesus de se relacionar, de pregar. A minha família é assim. Se você não acredita na sua família, quem que vai acreditar por você? Eu tenho um familiar que ele gosta de toda vez que eu sento na mesa que ele está, ele gosta de pôr um copo de cerveja. Eu falei, você está repreendido, animal? Eu quero é Deus. E prega a palavra para ele, ele bebe a cerveja, eu prego a palavra, ele bebe a cerveja, eu prego a palavra. E todas as vezes que as coisas apertam, ele me liga, ora por mim. Eu falei, vamos para a igreja, macho. Eu vou pregar a palavra para ele, enquanto ele me chamar, eu vou pregar a palavra. Então é isso, eu preciso ter fé na minha família. Eu não posso desistir, porque se eu desistir, quem que vai pelejar por mim? Eu preciso ter fé. Fé não é só individual, ela é geracional. O Heitor vai gerar uma família de Deus, a Laura vai gerar uma família de Deus, os filhos deles vão gerar uma família de Deus, e subsequentemente, imagine, meu irmão, seus parentes, tudo aqui na festa de Réveillon, celebrando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Que festa linda! Imagina! Gere no seu interior uma família aos pés da cruz. Eu preciso ter fé na família. A fé fala assim, ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, a prova daquilo que não vejo. Eu não consigo, dentro da minha mente pensante, dentro de tudo que os meus parentes ainda estão no mundo, eles estão fazendo, e tem hora que eu sou indigesto a eles. Tem hora que eu sou espanta-bolim, que eu chego... Mas se eu não trouxer a palavra, quem vai trazer? Se eu não falar da palavra, quem vai falar? Se eu não orar por eles, quem vai orar? Se eu não me importar com eles, quem que vai se importar? Eu preciso ter fé na família. E para finalizar, paro por aqui. Eu preciso ter fé na vida eterna. O inferno não é aqui não, tá? Aqui está confortável demais para ser o inferno. Eu preciso pensar na eternidade. Eu preciso clamar pela eternidade. Eu preciso voltar a minha mente para a eternidade. A fé não é negar a realidade, é declarar uma realidade maior. A fé é a moeda do céu na terra. Quem perde tudo, mas não perde a fé, não perdeu nada. Eu preciso ter fé na eternidade. Se Jesus voltar agora, para onde você vai? Ah, mas eu acabei de comprar esse carro. Se vire quem ficar com ele para ir. Por mais, meu irmão, que estamos vivendo num tempo de muito consumismo, e não está errado, você precisa crescer, você precisa avançar. Quanto mais você prosperar, mais pessoas serão abençoadas. Deus não tem problema com dinheiro, quem tem problema com dinheiro é pobre. Deus não tem problema com dinheiro. O céu lá, o chão do céu é ouro, os muros é de pedras preciosas. Deus não tem problema com dinheiro. O amor, o dinheiro é um pecado, mas adquirir dinheiro não é pecado. Ser rico não é pecado, mas se a sua riqueza é só para você, se torna um pecado, que aí é avareza. Na verdade, Deus ele nos chama para uma dependência dele. Então, a fé na vida eterna. Estamos aqui como peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Você vai comprar, vai vender, vai ter coisas, vai dar coisas, vai comprar coisas, vai ganhar coisas. Mas só que a nossa mente precisa estar lá. A fé, ela move montanhas. Hebreus 12 finaliza o capítulo 12, depois você lê, que o hall dos ilustres da fé não fechou. Deus quer levantar você e eu para esse tempo. Não se fechou o hall dos heróis da fé. Tem muito mais heróis ainda para se levantar nessa geração. Então creia na eternidade. Certa feita a pessoa falou comigo, não, pastor, Jesus podia esperar um pouquinho. Por mais que você está querendo que ele venha, podia esperar um pouquinho. Eu falei com ela, filha,
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para você. Se tudo que você desfrutou aqui até hoje e achou legal, imagina o que o Senhor tem preparado lá na eternidade. Pensa aí. Pensa aí. Então, quebre essa mente voltada para as coisas desse lugar e coloque a sua mente lá na eternidade. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para finalizar? E eu quero ler o texto com você, para finalizar, como uma oração. Tem hora que Hebreus foge aqui. Repita comigo, por gentileza. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. É a prova daquilo que não podemos ver. Então, entenda bem. Se aquilo que você veio pensando na igreja é para glorificar o nome de Deus, mantenha. Mas se aquilo que você está pensando vai te distanciar de Deus, delete. Tenha coragem. Deus está em prol daqueles que estão com Ele. Deus não é aquele cara que está implorando para as pessoas andar com Ele, não. Entenda bem isso. Deus não é um mendigo, vem andar comigo, por favor. Não. Deus está chamando. Pegue a tua cruz e siga-me. Aquilo que você veio buscar, se é para glorificar o nome do Senhor, mantenha. Aquilo que você veio entregar, que é para você ter uma vida em Deus, entregue. Aquilo que tem te distanciado da mão do Senhor, do coração do Senhor, da cruz do Senhor, coloque no altar. Para queimar, até que não exista mais. Eu recebi uma proposta de ganhar 2 vezes mais do que eu ganho. E eu tinha que rodar o Brasil todo. Eu tentei. Eu fiz agenda. Eu modifiquei, eu mudei, eu fiz um bocado de coisa. Mas por fim, o Senhor falou comigo, e agora, José? E agora, Tiago? O que você vai fazer com o que eu te entreguei? O mesmo Deus que prosperou José, Ele pode me prosperar nesse lugar. Depende dele. O mesmo Deus que levantou Davi pode me levantar nesse lugar. Então eu não preciso sair do propósito dele. Eu preciso estar na visão e no propósito dele. O crente não anda por proposta, ele anda por um propósito. E o propósito do crente é ter fé em Jesus.